Nós fizemos uma coleta para todo o pessoal lá do Rio Grande do Sul. Fizemos também uma campanha de doação e, em nome aqui de toda a paróquia, agradecer ao ministro José Luiz, que ele tirou o dia de Corpus Christi para levar tudo aquilo que foi doado, para levar lá para Rio Grande do Sul. Então, a nossa gratidão ao ministro José Luiz por ter feito isto, né? E deixou tudo aqui, a celebração e tudo, e foi direto para o Rio Grande do Sul levar as doações que aqui aconteceram em pró das vítimas de toda aquela tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Então, a gente agradece de coração. As coletas também, fizemos também todas as coletas das missas, tudo, e foi tudo enviado para lá, tá bom? Então, eu comecei a missa dizendo o seguinte, que às vezes nós valorizamos o que não é para valorizar. Nós valorizamos o supérfluo. O que é o supérfluo? O supérfluo é aquilo que eu não preciso. Eu vivo muito bem sem, mas às vezes nós damos um valor muito maior para o supérfluo do que aquilo que realmente é necessário, daquilo que é importante. Nós tivemos agora a festa de Corpus Christi. O pessoal conta, até um tipo de uma anedota, que havia um padre muito zeloso, com os mínimos detalhes da procissão de Corpus Christi. Brigava com um aqui, brigava com o tapete, brigava com a vestimenta, brigava com tudo, e era brigando com todo mundo. Na hora que começou porque ele queria que tudo saísse perfeito, e na hora que começou a procissão de Corpus Christi, estava caminhando, aí uma senhora do apostolado da oração percebeu logo, falou: padre, o senhor esqueceu o Santíssimo. Ele falou: puxa, mas sempre a gente esquece uma coisinha, né? Quer dizer, ele esqueceu o mais importante, ele esqueceu Jesus, né? Então, às vezes, nós damos muito valor, nós brigamos por tantas coisas, e esquecemos aquilo que é de valor. Nós tivemos agora o encerramento do ser familiar. Eu quis compartilhar com os casais que estão ali, porque eu celebrei um casamento, eu fiz um casamento, não presidi, eu fiz o casamento, quem presidiu foram os noivos, e eu sentei ali ao lado, e uma pessoa me contou um caso muito interessante. Ele casou, ele é um psicólogo, a sua esposa também tinha lá uma função, os dois se casaram, e ele gostava das coisas muito bem certinha. Mas a sua esposa não era muito assim de coisa muito certinha, inclusive na pasta de dente. Ele gostava que usava a pasta de dente do final até no começo. A sua esposa pegava em cima, pegava no meio, ele brigava com a esposa: não faça isso com a pasta de dente, não faça isso, faça as coisas. Mas não adiantava, ela esquecia e não levava a sério, até que um dia falou: compra uma pasta de dente para você, uma pasta de dente para mim, pronto, acabou, e não quero saber mais, né? Você vai usar a sua pasta. Mas a esposa faleceu. Ele sente tanta falta da esposa apertar no meio da pasta de dente, como faz falta os defeitos da esposa, da pessoa amada, né? Então é isso, a gente não valoriza quando a pessoa está com a gente, a gente não dá valor quando está com a gente, e depois, quando bem não espera, a gente aí fala, quando falta, a gente fala: puxa vida, eu podia ter valorizado. Por isso que Jesus vai dizer hoje
que o homem é mais importante do que o sábado. E quando Jesus fala que o homem é mais importante do que o sábado, ele está falando da lei. Ele está falando da base da lei. Ele está falando da base da lei, que a lei é mais importante. Margarida, coloque na primeira leitura, fazendo por favor, no Deuteronômio. Então, a lei, que é a base de tudo, e Jesus está dizendo, não, o homem, Jesus vai dizer, não é o homem para o sábado, mas é o sábado para a lei. Vocês que estão fazendo a primeira Eucaristia, eu vou dar uma explicadinha de umas coisinhas aqui, depois eu vou fazer umas perguntas para vocês, aqui mesmo, nós estamos tudo em casa, em assembleia, ninguém vai ficar sabendo, só o rádio, que está aqui acompanhando o rádio, depois está assistindo pela televisão, não tem problema, eu faço umas perguntinhas para vocês depois, não é isso, Diácono? Ninguém está sabendo disso, né? Só 4 milhões de pessoas que a rádio chega, depois aqui, aí eu faço umas perguntas para vocês, vocês olham para aquela câmera e respondem a pergunta que eu vou responder, tá? Então, vamos lá, vamos ler bem, mas qualquer coisa, se você não souber, aí vocês escolhem alguém para responder, tá bom? Então, olha, esse aqui é o Deuteronômio. Leiam comigo o versículo 12, vamos lá? Assim fala o Senhor, continuando. Guarda o dia de sábado para o santificares, como o Senhor teu Deus te mandou. Isso aqui, olha, é um dos mandamentos. Continuando. Trabalharás 6 dias e neles farás todas as tuas obras. Continuando. O sétimo dia é do sábado. Continuando. O dia do descanso dedicado ao Senhor teu Deus. Aí ele vai dizer que não é para ninguém trabalhar. Ninguém. Nem o escravo, nem a escrava também, nem o filho, nem a filha, nem o teu boi, nem o teu jumento, nada. Margarida, o versículo 15. No versículo 15 ele vai explicar por quê. Por que é para guardar o sábado? Vamos ler então o versículo 15. Vamos lá, bem alto, bem forte. Lembra-te de que fosse escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. Continuando. É por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado. Por que é que os judeus guardam o sábado até hoje? Porque eles não acreditam em Jesus Cristo. Eles não aceitaram Jesus. Então, mas eles guardam o sábado até hoje. Por que eles guardam o sábado até hoje? Versículo 15, vamos lá, de novo. Margarida, versículo 15, vamos de novo. Só isso. Lembra-te de que fosse escravo no Egito e que de lá o Senhor teu Deus te fez sair com mão forte e braço estendido. Continuando. É por isso que o Senhor te mandou guardar o sábado. Então, é por isso que o Senhor teu Deus te mandou guardar o sábado, porque vocês estavam lá no Egito. Vocês eram escravos do Egito. Estavam sofrendo no Egito. Então, eram mais ou menos 500 mil homens, diz a Bíblia, sem contar mulheres e crianças. Moisés tirou, a pedido de Deus, tirou todo esse pessoal do Egito. Então, eles guardam até hoje o sábado e toda a festa da Páscoa. Toda a festa da Páscoa é essa celebração, a libertação do Egito. Agora eu pergunto, bom, eles que vão fazer a primeira Eucaristia estão sabendo até mais do que nós. Agora eu pergunto para vocês, nós não celebramos o 7º dia. Nós não celebramos o 7º dia. Mas se chegar alguém de uma igreja que guarda o 7º dia, chegar na sua casa, pegar a Bíblia, pegar esse texto e outros textos do Antigo Testamento e falar, olha, tem que guardar o sábado e não o primeiro dia da semana. Como é que você se sai desta? Como é que você vai dar uma resposta? Você que está fazendo a primeira Eucaristia, que está aqui hoje, qual é a resposta que você vai dar para uma pessoa de uma igreja que defende o 7º dia e vem na sua casa
dizer que é importante guardar o 7º dia e não o 1º dia da semana. Por que nós guardamos o 1º dia da semana? O que aconteceu no 1º dia de semana de importante que nós celebramos em cada missa que nós participamos? Isso, mas por que é o dia do Senhor? O que aconteceu nesse dia do Senhor? Jesus morreu que dia? Morreu na sexta-feira, às 15 horas. Ele ressuscitou no 7º dia? Ele ressuscitou no 7º dia? Ele ressuscitou qual dia? 1º da semana. 1º da semana. Depois, Jesus ficou 40 dias na terra. Todas as aparições de Jesus foram no 1º dia da semana. A ascensão do Senhor Jesus para o céu foi no 1º dia da semana. A descida do Espírito Santo sobre os apóstolos foi no 1º dia da semana. E lá no Atos dos Apóstolos, os apóstolos começaram a rezar a missa, está lá na Bíblia. Começaram a rezar missa, não era nome missa, fração do pão, partir o pão é a missa. É a missa que nós estamos celebrando agora, exatamente no 1º dia da semana. Então, o 1º dia da semana nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus. Não mais a libertação do Egito, mas Jesus que ressuscitou dos mortos. E a ressurreição de Jesus é a sua e a minha ressurreição, é a nossa ressurreição. Nós estamos celebrando a nossa ressurreição aqui nesse dia, né? Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 16, ele diz o seguinte, diz o apóstolo Paulo: todas as leis do Antigo Testamento, todas as festas do Antigo Testamento, tudo que se celebrava no Antigo Testamento, tudo é sombra diante daquilo que há de vir. Aí ele conclui: a realidade é o corpo do Senhor Jesus. É o corpo de Jesus. Em Gálatas capítulo 4, versículo 4, diz que quando chegou a plenitude dos tempos, o Pai enviou seu Filho Jesus. É como se o Antigo Testamento fosse o pedagogo, o orientador de tudo para chegar a Jesus Cristo. Por isso, se você lê a Bíblia com a cabeça de Jesus, você entende toda a Bíblia. E você já vê Jesus presente no Antigo Testamento, quando você lê a Bíblia com a cabeça de Jesus. Em João capítulo 1, versículo 17, diz que toda a lei foi dada para nós através de Moisés. Porém, a graça, a verdade, nós recebemos tudo isso através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? Esta lei de guardar o sábado, que é importante, e depois eles criaram mais 613 preceitos para guardar os mandamentos, os 10 mandamentos, eles tornaram escravo disto. Aí vem Jesus, e Jesus vai começar a questionar. Então o evangelho que o diácono Fábio acabou de proclamar para nós, então vem mostrar para nós o seguinte, que o sábado está a serviço do homem, e não o homem a serviço do escravo, do sábado. Compreendeu? É diferente. Então, Padre Pedrinho, eu tenho que ir na minha roça. Eu tenho algo para colher bem no domingo. O que eu faço, meu Deus do céu? Mas não vai dar para a missa? Não tem jeito. Não, padre, eu vou levantar 5 horas da manhã e vou terminar enquanto tiver dia. Fazer o quê? Fazer o quê? Mas o católico não pode ficar sem missa. Mas acontece, uma vez é alguém que está doente, é alguém que precisa, os nossos enfermeiros que estão lá trabalhando, cuidando dos doentes,
às vezes acompanhando a Santa Missa por aqui. E tem pessoas que eles vêm no dia de semana, não pode vir no domingo, vem na semana participar. Quantas pessoas aqui que vêm no dia de semana porque não conseguiu vir no sábado, no domingo? Né? Então Jesus vem dizer o seguinte, e acrescentou: o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. E depois concluiu: portanto, o Filho do Homem é o Senhor também do sábado. Gente, aqui para ir terminando, olhando para a nossa realidade, eu trabalhei numa paróquia que uma senhora tinha 2 filhos tetraplégicos, filhos gordos, enormes, numa cama, depois colocar na cadeira de rodas. Aí ela pegava e levava os filhos para passear, traziam, passando dificuldades, não tinha dinheiro. Aí arrumamos alguns advogados e fomos atrás de resolver o problema. Aí eles fizeram uns cálculos, lá deles que eu não entendo nada, fizeram uns cálculos e disseram assim: olha, pela lei, eles não podem receber. Fizeram os cálculos e provaram para mim que não tinha condições. Né? Lá tudo, olha, pelos cálculos não tem condições. Puxa vida. Agora, interessante, os deputados ganham um baita de um dinheiro, mas se pegar todos os cálculos, coitado, não pode abaixar o salário deles. Já percebeu como é que é a lei? Não pode. Esse dia saiu agora uma entrevista, uma notícia, uma informação, que os juízes ganham um absurdo. Não sei se vocês acompanharam essa notícia. Quer dizer, veja a nossa lei como que é. Uma senhora passando necessidade, com 2 filhos tetraplégicos, vivendo da ajuda da comunidade, a lei não permite ela receber um pouquinho mais para poder ajudar seus 2 filhos. Mas a lei também não permite um deputado abaixar o salário dele, então ele tem que receber o salário, um juiz, assim por diante. Então Jesus está dizendo o seguinte, que a lei não é o homem para a lei. O homem não foi feito para ser escravo da lei. A lei foi feita para servir o homem. É isso que Jesus está dizendo. Então, às vezes, voltando ao começo, a gente valoriza tantas coisas que não tem valor. A gente dá tanto valor para as coisas que não tem valor nenhum. Eu gostaria que vocês que estão aqui, participando da missa, você que acompanha pelo rádio, aqui pela televisão, fazer essa pergunta. Eu quero fazer essa pergunta para o Padre Pedrinho também. Será que eu dou muito valor a coisas supérfluas, coisas que não têm importância, e o que é importante, eu deixo para lá? Eu acho que eu tenho um pecado muito grande. Eu trabalho, e às vezes deixo até de atender vocês, porque eu tenho que trabalhar. Porque o certo é eu atender então, às vezes eu fico até com a consciência pesada. Puxa, meu Deus, eu fico comprometido com tantas coisas, e vou chegar no céu um dia, Jesus vai falar, vou para o céu. Eu acredito que pelo menos na porta eu vou ficar. Se eu ficar na porta já está bom. Eu falo, Pedrinho, você se preocupou com muitas coisas, mas aquela que era importante você deixou para trás. Então, que isso não aconteça conosco, que a gente faça uma reflexão. Agora, o católico não fica sem missa, tá bom? Nós vamos fazer com vocês, eu estive conversando com a Margarida, né? Vamos fazer todos juntos aqui a renovação das promessas do batismo, tá bom? Vamos fazer todos juntos. Eu queria convidar vocês para que, junto com eles, nós vamos fazer a renovação das promessas do batismo. Tem pessoas aqui, entre eles, que não são católicos, que já foram também batizados, já receberam o batismo, que não recebeu o batismo, fez a profissão de fé, mas que vão receber a primeira Eucaristia, mas nós vamos fazer essa profissão de fé agora, nesse momento, tá bom?